que havia passado tem um tempinho, né? Foi da página 147 e 148 de Geografia, né? A data de postagem foi dia 23, eu acho que esse aqui está até um pouquinho ultrapassado. O professor já corrigiu. Corrigir, né? Foi. Que bom. Só não me lembro quanto. Não sei que o professor corrigiu. Tem 3 aulas minhas hoje, Nara. 3 aulas minhas. Só esperar meu livro abrir aqui, tá bem? Pronto. Ontem, né, a gente parou fazendo leitura. Pessoal, vocês estão aqui? Vamos sim, professor. Pode prosseguir aí. Nós paramos na previsão do vulcanismo e localização das áreas vulcânicas. Nós encerramos a leitura da página 162, certo? Vamos para a página 163, que é a previsão das erupções vulcânicas, principalmente, né? E até mesmo as placas tectônicas, elas ajudam nisso. Quem não tiver colocado o número ainda, coloca, tá? Eu não sei, mas eu acho que é por conta da disponibilidade lá no nono ano. Porque a minha terceira aula é no nono. Por isso que eu acho que eu não tenho 3 aulas aqui, direto, no primeiro horário. Gente, vocês desculpem a voz, é porque eu me engasguei e eu não sei com o que foi. Observe, página 163, tá? Observe o planisfério abaixo. Nele você encontrará com extrema precisão todas as áreas de prováveis terremotos e onde existem vulcões ativos, os chamados cinturões de fogo. Contudo, convém salientar que a área destacada pela cor mais escura é onde a atividade vulcânica e terremotos é mais volumosa. Qual o motivo disso? Página 163, tá, pessoal? Aqui no quadro das áreas, aliás, na figura das áreas de vulcanismo, gente, me aguardem, eu vou... Professor, é possível um vulcão, ao entrar em erupção, atingir uma área regional? Uma área habitada? É uma área continental, assim, uma grande extensão de terra? Sim, foi isso que aconteceu em Pompeia. O vulcão entrou em erupção e simplesmente enterrou a cidade inteira de Pompeia. É que aqui nós temos, aqui na América do Norte, nós temos cerca de 4 ou mais, tem vários vulcões aqui na América do Sul, onde nós moramos. Eles podem chegar, se algum deles entrar em erupção, sendo que estão ativos, se algum deles entrar em erupção, capaz de atingir aqui o Brasil? Mas depende, vamos ver aqui o seguinte. Ó. Vocês estão vendo na minha tela? Estamos Sim, sim. Deixa eu fazer isso aqui melhor. Um momento. sim.
com qualidade melhor, né? Seguinte, ó. Prestem atenção aqui, olha, se vocês nunca leram uma escala, até mesmo porque não sabiam, vão aprender agora, certo? Isso aqui, ô Taimon, essa parte preta, quer dizer que a cada centímetro desse mapa, você vai ter 2.663 quilômetros, certo? Então, vamos prestar atenção aqui, olha. Vamos para esses aqui, que estão mais próximos, né? Levando em consideração que o pico seria mais ou menos aqui. Então, olha só. Vou tomar isso aqui como medida. Opa. Se você medir isso aqui, né, vai dar 1 centímetro. Vou até pegar aqui uma régua, não pegar um lápis aqui. Vou calcular aqui na tela mesmo. Isso aqui vai dar mais ou menos, o timer, para atingir o Brasil, se você quer saber, vai dar uns 1.400 quilômetros, certo? Acabei de medir aqui, ó. Desse vulcão aqui para cá, dessa área vulcânica para cá, dá entre 1.300 e 1.400 quilômetros. Para você ter uma ideia, daqui para Fortaleza são 100 quilômetros. Então é impossível que a erupção vulcânica dessa zona aqui chegue até o Brasil, certo? Porque tem mais de 1.000 quilômetros para a lava vulcânica chegar até aqui. Sem falar nos obstáculos que ela vai passar, né? Nas planícies, nos planaltos, em alguma possível depressão, árvores, cidades, rios, muitos lagos, né? Barragens, outras coisas, ela não vai passar de, deixa eu ver, dependendo do relevo, né? Ela não passa de 30 quilômetros, eu acho. 30 quilômetros é demais. Isso eu estou falando da lava, né? Porque os pedregulhos que vão ser lançados, eles não vão chegar a isso tudo, não. O que a gente vai considerar mais... Olha que vulcão bonitinho, né? O que a gente vai considerar é a nuvem tóxica, né? A nuvem tóxica... Vou colocar aqui um verde. A nuvem tóxica, ela é bem mais perigosa, né? Porque ela viaja pelo ar, obviamente, carregando chuva ácida, né? Chuva ocasionada por gases vulcânicos. Aí sim, isso aqui é bem perigoso. Mas por conta da lava, a gente pode ficar despreocupado. Tá bem? Então, a gente não tem o menor perigo de ser atingido por um vulcão, certo? Certo. Eu espero ter tirado sua dúvida. Vixe, Maria, ficou muito grande aqui. Mas você entendeu, né, meu querido? Vulcões não nos atingirão. O que é nuvem tóxica? Professor, Oi. o que é nuvem tóxica? Nuvem tóxica é o seguinte, minha querida. Quando um vulcão está entrando em erupção, muitos gases são jogados da bolsa vulcânica, vamos dizer assim, para a atmosfera, né? Muitos gases são lançados ali. E com esse aumento de temperatura repentino da atmosfera, você vai ter uma precipitação de nuvens, certo? As nuvens de tempestade vão se formar, tá certo? Com esses gases dentro dessas nuvens de tempestade, é tanto que você pode perceber que, se você for pesquisar em alguns vulcões, teve um terremoto ontem, tá? Em Cascavel, Miami, 2,5 graus na escala Richter. Terremoto não, a gente vai chamar um abalo sísmico, né? Sério, sim. Sério, sim. Vamos lá. Onde falar, sim, da nuvem tóxica. Uhum. As nuvens tóxicas, elas são formadas pela atividade vulcânica e pela jogada de gases na atmosfera. Então, esses gases, toda substância tóxica que tem numa erupção vulcânica, fica nessas nuvens. Como elas são nuvens de tempestade, lembrei, se você pesquisar, sempre tem uma grande atividade meteorológica, inclusive com raios,
uma erupção vulcânica, certo? Então, Certo. a nuvem tóxica é a nuvem que vai promover a chuva ácida, certo? Chuva ácida é isso que você está imaginando mesmo, uma chuva, né? Tem Certo. locais onde a chuva ácida é tão corrosiva que ela come até mesmo estátuas de ferro, certo? Causa danos no estátua de ferro. Tá. Deixa eu mostrar aqui. Gente, que coisa na garganta, viu? Uhum. A atividade vulcânica, né? Eu É. estava falando, sempre consegue produzir grandes fenômenos meteorológicos. Eu acho que travou aqui. Vocês estão me vendo, pessoal? Como sim, professor? Eu ia até falar aqui, deu uma travadinha na hora que o professor estava falando. Eu Professor, você falei está no segundo parágrafo já, professor? Não, eu vou agora, a gente vai sair do gráfico, do mapa, e vamos descer agora, tá? Sem precisar de muito esforço, você notará que é justamente nessas áreas que ocorre o choque entre as placas tectônicas. Seguinte aqui, olha, no mapa, só voltando para o mapa, essas áreas que estão marcadas de verde, certo? São as zonas de encontro das placas tectônicas, certo? Algumas convergentes, outras divergentes. Ou seja, algumas indo de encontro umas às outras, já outras se afastando umas das outras, certo? Continuando. Locais onde a energia liberada provoca processos geológicos que acarretam tremores de terra e projeção do magma para a superfície da crosta terrestre. O vulcão. Pronto. Continuando. Porém, ao contrário dos terremotos, cujas áreas de ocorrência são o único aspecto que a ciência consegue identificar, o vulcanismo pode ser previsto a partir de uma série de evidências que anunciam a sua chegada. A partir de diversos estudos diretos e da observação de vulcões ativos, identificados e catalogados, a vulcanologia pode atualmente prever com extrema exatidão quando um desses gigantes lançadores de fogo vai entrar em atividade. Só para mostrar aqui para vocês. Professor, o Sem sismógrafo, brincadeira, só um momento, pessoal. Vamos deixar de brincadeira no chat. Vamos deixar de brincadeira, vamos deixar o chat para coisas relacionadas sobre a aula. Pode falar, Tainá. o que ele quis dizer com o Vulcanologia? Vulcanologia é o estudo da atividade vulcânica. A Não, gente vai se aprofundar nisso, tá? eu me pergunto por que ele está querendo dizer aqui que o vulcanismo ele é meio que mais. Quer dizer, eles conseguem prevenir de uma forma melhor o vulcanismo do que Não os terremotos. prevenir, eles conseguem prever, certo? Conseguem prever porque tem mais evidências. É exatamente isso. Quer dizer que, então, os terremotos eles conseguem prevenir, já os vulcanismos eles podem prever, é isso? Não dá para prevenir nenhum nem outro, você só consegue prever, né? Prestem atenção aqui nessas imagens aqui que eu vou trazer. Isso aqui é a atividade. Vocês estão vendo, né? Pessoal? Estamos vendo. Como sim, Não, professor? Pronto. Isso aqui é a atividade meteorológica, certo? Isso aqui, olha só, quanta energia, né? Quanta energia por causa da atividade vulcânica, né? Ele libera muita energia e muito calor, é claro, né? E essa liberação de calor na atmosfera causa Essas alterações. folhas verdes. Ah, é o Filtro tio que cara. botou. Ah, eu percebi. Edição. A edição aqui é no nível da Disney. Esse tipo
atividade vulcânica, aliás, essa atividade vulcânica libera muita energia e muito calor. E esse calor causa mudanças meteorológicas, certo? Raios, sai. Agora vamos ver essa outra aqui. Olhem só que absurdo, certo? Que a erupção Absurdo mesmo. vulcânica, que a erupção vulcânica não faz? Olha só o acúmulo de raios em volta, né, da nuvem lançada Nossa! pelo vulcão, certo? Já é demais isso. É incrível, né, pessoal? Olha só que coisa É mais incrível linda. mesmo. Muita energia acumulada aqui. No mesmo tempo isso aí é lindo e no mesmo tempo é, sei lá, dá medo. Ele é lindo quando você olha assim, ó, do outro lado da tela. Ou então você, assim, a muitos quilômetros de distância, né? Uma Porque distância segura. é muito perigoso. Continuando. Vai entrar em atividade, ponto. É Professor, fato. quer dizer que tudo, essas imagens que o senhor mostrou, tudo são São mudanças reais. meteorológicas que o vulcanismo causa? Não, ali é resultado da atividade vulcânica, certo? Ali é resultado da atividade vulcânica. As evidências para prever quando o vulcão vai entrar em atividade, a gente vai ver agora, certo? É fato que, muito antes de lançar para a atmosfera sua torrente de lava incandescente ou cinzas fumegantes, um vulcão, atenção aqui, viu, Taimon? Um vulcão dá sinais de que despertou do seu sono, provocando pequenos tremores de terra. Em seguida, as águas dos lagos localizados no seu edifício, no edifício vulcânico, né, da montanha, e no seu entorno começam a aquecer e, em vários casos, tornam-se ácidas. O pH da água aumenta e ela se torna ácida, finalmente dando provas definitivas da fúria que está por vir. O vulcão começa a liberar fumaça, gases e vapor. Agora sim, atenção. Essas aqui, certo? São as evidências que a gente tem, que a vulcanologia nos dá, de que aquele determinado vulcão entrará em extrema atividade. Tremor de terra, aquecimento da água ao redor do edifício vulcânico, da montanha vulcânica, certo? E até mesmo a água se tornar ácida, né? Se tornar não própria para consumo, se tornar até mesmo corrosiva. Entendeu? Essas provas aqui libera fumaça, libera gás, libera mais vapor, porque, querendo ou não, ele sempre libera vapor. Essas são as evidências que nós temos, certo? É. Então, o que o senhor mostrou naquelas imagens? O que é aquele significado? Aquelas Que o imagens que eu vulcão é capaz de mostrei, fazer. aquelas imagens que eu mostrei, foi para vocês verem o que é que acontece na região atmosférica, ou seja, no ar, próximo de um vulcão, certo? Quando o vulcão está entrando em erupção, é aquilo que acontece, devido à liberação de energia, certo? Devido à liberação de calor, devido à liberação de gás, acontece aquela mudança meteorológica, certo? O vulcão entrou em erupção, provavelmente você vai ver aquela monstruosidade. Aquela liberação de energia é tão grande que forma aquele enorme aglomerado de raios, certo? Aquilo ali demonstra, né? A gente pode ver que ali tem muita eletricidade. Eu só mostrei aquilo para vocês verem o que é que realmente acontece quando o vulcão entra em erupção. É até um pouco diferente do que a gente vê na televisão, né? Chega a ser até mais violento os resultados da atividade vulcânica. Foi para isso que eu mostrei aquelas imagens, certo? Aquilo ali não são evidências de que o vulcão vai entrar em erupção, certo? Ali o vulcão já entrou em erupção. As evidências de que ele vai entrar em erupção é aquecimento da água, pequenos terremotos, liberação de fumaça, liberação de gás, liberação de vapor, a água se tornar ácida, certo? São essas as evidências que nós temos de acordo com o que a vulcanologia nos diz, tá bem? Entendeu, Tânia?
Taimon? Sim, entendi. Aquelas imagens são o que um vulcão é capaz de fazer, as mudanças que ele pode causar. E Isso. aqui o que o livro tem dizendo, a fumaça, quando a água esquenta, né, ao redor do vulcão, isso quer dizer que ele vai entrar em erupção. Isso, exatamente. Porque pode. Depende, né? Depende do nível de acidez da água, né? Ela pode estar pouco ácida, né? Porque, por exemplo, um suco de limão é ácido. Suco de limão é ácido, né? Suco de laranja é ácido. Você mordeu um abacaxi, dependendo, se ele tiver muito ácido, dói nos dentes, né? Abacaxi dói nos dentes. Você tem que. Eu só gosto do suco, né? Porque você coloca o açúcar e quebra a acidez. Mas isso é ácido. Agora, por exemplo, ácido sulfúrico, o nível de acidez dele é bem maior, né? Ácido muriático, né? Produtos químicos, claro que estou falando, tem um nível de acidez maior. A água, que se torna ácida por conta da atividade vulcânica, tem um nível de acidez muito elevado. Mas isso depende também, certo? Depende do quão ácida ela está. Ela pode estar pouco ácida e ela pode estar muito ácida. Também depende da proximidade do vulcão. Passando aqui para as atividades, certo? A primeira questão, antes de mais nada, Certo. a primeira questão, antes de mais nada, a gente vai precisar voltar para o quadro não, para a figura da página 163 para responder. O vulcanismo e terremotos são fenômenos específicos de áreas onde acontece o contato entre as placas tectônicas. Essa área do planeta em que frequentemente ocorre o vulcanismo recebeu uma denominação bastante significativa. Entre as alternativas abaixo, marque aquela que indica essa denominação. Entenderam? Entender. Professor, a denominação do vulcão, a denominação não está aqui nesse. Não, nada. Achou? Sei que você achou. Eu sei que você achou. Não, Achou, professor, né, Taigo? Achou? eu sei a denominação, mas pelo que parece não tem aqui. Quer dizer, tem, mas com algumas coisas acrescentadas. Tem. Tem com algumas coisas acrescentadas. Que é Pacífico, Atlântico e Oriente Médio, certo? Mas, ó, deixa eu voltar aqui para o Pacífico aqui. Tá na página 163, professor. Aham, já estou com ela aberta aqui. Vocês estão vendo? Gente, não tá vendo nada, que aqui não tem nada aqui. Não. Não estou apresentando. Ai, não estou apresentando, não. Pois é, professor. Tem que exemplificar se for apresentar algo. Não, me desculpa, eu pensei que eu estava apresentando fazia tempo. Ok, mas. Peraí, você está travando, não está. Não, peço não. Ok, mas esse não é o mais importante agora na aula. Bem, eu não entendi, mas vamos lá. Não entendi o que vocês botaram no chat. Prestem atenção, vou explicar de novo. Tem alguma coisa de errado aqui. Que foi, Pessoal, professor? não, tá. Desligue. Só por caso de ter alguém com o microfone ligado e eu não estar vendo, que estava dando um barulho aqui que eu não sabia o que era. Atenção, primeira questão. Vulcanismo e terremotos são fenômenos específicos de áreas onde acontece contato. Alguém quer entrar aqui? Onde acontece o contato entre as placas tectônicas, certo? Essa área do planeta. Vamos só ler essa primeira frase. A gente vai se concentrar aqui no seguinte: numa área do cinturão de fogo
onde ocorre encontro entre placas tectônicas, e nesse local, tanto vai ter atividade vulcânica como terremotos, certo? Vamos prestar atenção aqui. Deixa eu apresentar agora para vocês. Agora sim, agora eu vou apresentar. Ô, pessoal, vamos deixar de brigar por besteira aqui no chat. Presta atenção. Ó, quem quiser ficar com a câmera ligada, não atrapalha em nada, tá? Quem quiser ficar com a câmera ligada, pode ficar. O importante é deixar o microfone desligado, tá? Ou então, no mínimo, pedir para falar. Mas quem quiser ficar com a câmera ligada, não tem problema, não. Tá certo? Então, vamos lá. E não é obrigatório ficar com a câmera ligada, com o microfone, pelo menos enquanto o professor estiver explicando. Aqui, meus queridos, vamos prestar atenção que tem aqui, certo? Nesse quadro aqui, tem uma região onde ocorre... Professor, não estou vendo, professor. Eu estou aqui. Professor, Já tá apareceu agora. Sim. Apareceu agora? Apareceu agora. Apareceu. Se vocês prestarem atenção, olha, no texto vai dizer que aqui é o círculo de fogo, certo? O círculo de fogo, ele é o círculo de um oceano, e é nesse encontro de placas tectônicas que vocês vão achar a maior atividade vulcânica, certo? Você vai olhar e vai me dizer de qual círculo de fogo é esse, certo? Me diga de qual círculo de fogo é esse. Já estou até dando a dica aqui. Pronto. A gente tem o Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul, Oceano Índico, Oceano Ártico e Oceano Antártico. Ufa, você vai me dizer só isso. Se você percebeu que a maior atividade de vulcanismo e terremotos é no cinturão de fogo do Pacífico, do Atlântico ou do Oriente Médio. Se você olhar, você vai perceber rapidinho onde que está, certo? É só uma questão de ler o mapa. O professor, nos primeiros dias de aula online, deixava a câmera ligada e sempre ficava com a minha ligada. Agora não fica mais, porque não deixava. Não, mas tudo bem, tudo bem. Por mim, Professor, não então tem aqui problema. estando em qual dessas áreas oceânicas ou áreas continentais mesmo, que essas áreas, qual que tem a maior concentração de atividade vulcânica? Isso, onde que ocorre o vulcanismo e o tectonismo por lá, certo? No mapa, onde ocorre a maior. É o cinturão de fogo do... Aí você me diz. 2 e 9, vamos lá. A partir do que estudamos... Epa, não é para dizer resposta, mas eu não disse que essa sua resposta está certa ou errada, tá bem? Só disse que não é para dizer resposta. Mas leia com Ele calma. só queria dar um spoiler da resposta pra gente. Cuidado com esses spoilers, tá? A partir do que estudamos sobre os agentes internos do relevo, observe a imagem... Peraí, eu estou apresentando não, tá? Não, graças a Deus. Não, o professor Observe a tá imagem a seguir e responda as questões. Qual o nome do agente que a formou? Qual o nome do agente que formou essa região aqui? A gente viu, pessoal, vamos lembrar aqui, ó. Ele já está falando que é agente interno, né? Houve aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Ou houve uma falha, ou houve um dobramento, certo? Vocês vão ter que lembrar do que a gente havia estudado sobre falhas, né? Que é a quebra, ou sobre os dobramentos, para dizer o que é que aconteceu aqui. É difícil? Não. Tudo aqui é relacionado ao tectonismo, né? Isso eu já dei uma resposta para vocês aqui da atividade, tá? Sobre o agente interno, que é o tectonismo. Vocês vão me dizer na B se é falha ou se é dobramento. E que tipo de relevo
esse resultado pode produzir planície, planalto, montanha, depressão. O que é que a falha ou que o dobramento faz? É isso que Professor, você vai me dizer na A, na B e na C. eu entendi muito bem. Pronto, vamos explicar de novo. A gente tem aqui uma figura, né, de um relevo, e a gente vai falar, né, sobre o que a gente estudou dos agentes internos. Qual o nome do agente que formou essa mudança aqui no relevo? A gente vê que ele está tipo que terraceado, né? Aqui passou pelo terraceamento, só que natural. Não teve a influência do homem. E a gente sabe que teve um agente interno, né? A questão já dá uma dica, né? Já que a gente está estudando sobre agentes internos, então foi alguma coisa debaixo da Terra que causou isso aqui, certo? Então você vai me dizer qual foi o agente que formou esse relevo aqui. Entendeu? Aí para ele dizer o nome dele, aqui ele já diz que é interno. Então eu tenho Uhum. que dar. Aí, que ele já disse que é interno, então eu tenho que dar o nome dele. Isso, isso. Eu sei que você está mais ou menos sabendo o que é vocês, né? Depois você vai me dizer qual o nome do resultado da ação desse agente aqui em cima. Você vai me dizer se esse agente causou uma falha ou se ele causou um dobramento. Preste atenção nas quebras aqui, tá? Preste atenção nas quebras. Olha só a dica do professor. Assim você já sabe se é falha ou se é dobramento. Entenderam, AB? Entendi isso. Pronto. Preste atenção nas quebras aqui. A ver qual o resultado do agente, né? Aí para dizer se foi uma quebra. Como... Opa, se foi uma falha ou um dobramento, tá? Se eu falar mais alguma coisinha aqui, eu vou estar dizendo a resposta. Essa daqui tá um pouco simples, só prestar atenção. Não, mas se o professor quiser falar a resposta, pode falar, viu? A gente não se importa com isso, não. Não, mas eu não importo. Que tipo de relevo pode... que tipo de relevo... nossa, que tipo de relevo que esse resultado pode produzir? Nós temos aqui um resultado, né, que a gente pôs na B, que foi uma falha ou um dobramento. Você que vai me dizer o que você botou. Se botou uma falha, se botou um dobramento. E depois você vai me dizer se esse relevo produz, por exemplo, uma planície, planalto, montanha, montanha não, montanha, por exemplo, montanhas andantes, né? Opa, olha só a dica do professor. Depressão, certo? Você vai me dizer que tipo de relevo que esse resultado pode produzir, certo? Professor, não... qual a diferença da A para B, professor? Quase a mesma coisa. Não, por exemplo, um dobramento, né? Melhor, uma falha. A falha pode causar também, a falha já vai causar depressões, certo? A falha causa uma depressão. A falha nada mais é do que o resultado da ação desse agente. O agente dobrou a pedra e quebrou ela. Ocorreu uma falha, né? Então, o agente aqui foi placa tectônica, foi o tectonismo. O resultado da ação do agente interno foi a falha. E a falha pode causar uma depressão. Pronto. Entendeu? Na A, eu respondi que o agente foi o tectonismo. Na B, o resultado do tectonismo foi uma falha. E na C, o que a falha pode causar com o relevo é fazer dele uma depressão. Entendeu? Não é bem a mesma coisa, não. Tem um agente interno, que é a ideia maior, né? Ela vai trazer um resultado, que é uma ideia menor. E desse resultado aqui, vai ter uma mudança no relevo, que é uma outra ideia, que é uma outra ideia menor também, tá? É isso Literalmente, que o eu tô querendo professor deu a dizer. resposta da questão. Não, né? Depende. Depende se eu disse que é falha, eu disse que é dobramento. Lembrando, ó, Disse. o dobramento ele pode causar, né? Por exemplo, pode fazer o surgimento de uma montanha, das montanhas andantes, né? Como, deixa eu ver, a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas, deixa eu ver, o Himalaia, os Alpes, né? A gente tem aí montanhas. E olha a figura aí, né? Quebrou ou dobrou? Subiu, partiu.
O que é que aconteceu aqui? Tem que ler o texto com atenção, com calma, certo? Pode ser uma coisa, pode ser outra coisa. Eu dei a resposta? Talvez, talvez. Terceira questão. O Brasil é um país muito tranquilo. Em nosso território não existem maremotos, terremotos, vulcões e furacões. Essa frase foi repetida durante vários anos para justificar a tranquilidade existente em nosso país. Reescreva, opa, reescreva a frase retirando os erros contidos nela e tendo em vista os conhecimentos adquiridos nesse capítulo. Vocês entenderam aqui? Essa frase, ela tem muito, né? Ela traz muita coisa do que é dita popularmente sem conhecimento científico, que foi o que a gente acabou de adquirir lendo esse capítulo, né? Por exemplo, manga com leite faz mal. Cientificamente falando, não faz. Manga com leite não faz mal, certo? Talvez você possa ter alergia a um ou outro, ou a combinação dos dois, quem sabe, mas manga com leite não faz mal. A frase, vejam só, o Brasil é um país muito tranquilo. Em nosso território, não existem maremotos, terremotos, desliga o microfone, vulcões e furacões. A gente pode ter tido, no passado, algum desses fenômenos. A gente pode ter, né? Para não penetrar muito na resposta, você vai pesquisar se alguma dessas coisas aqui já teve no Brasil, tá? E você vai corrigir a frase. Basicamente é só isso. Agora sim, alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, nós vamos ter que reescrever a frase, ou nós podemos meio que alterar nós podemos alterar um pouco dela para responder, dependendo da nossa pesquisa. Você vai, resumindo, você vai tirar o que tem de meio que mentiroso aí, né? Só isso. Então, a 3 é Acrescentar só para... coisa. Como é? Podemos acrescentar mais alguma coisa? Se você manter a ideia que... Pode acrescentar. Eu vou deixar assim. Mantendo a ideia da verdade, claro, de acordo com a sua pesquisa, né? Pode sim. Pode acrescentar. Quarta questão. Observe a imagem representada abaixo. Ela apresenta uma das 33 xilogravuras da série Fuji, elaboradas entre 1823 e 1829, e mostra um tsunami. Sobre esse fenômeno, responda as seguintes perguntas. Em que áreas geológicas do planeta ela pode acontecer? Isso aqui a gente sabe, né? A gente sabe muito bem o que é que ocasiona um terremoto, então a gente sabe muito bem em que áreas ele pode ocorrer. Causas naturais podem desencadear um tsunami. A 1 é bem parecida, né? Bem parecida não. Parece um pouco com a 2. Você só responde a 2 se você responder a 1. Pode ocorrer um tsunami no Brasil? Sim ou não? E justifique sua resposta. Sobre a atividade vulcânica no Brasil. Nossa, acabou a aula. Que pena, acabou sim. Bom, a gente vai ficar com a atividade até a 168, tá? Nossa. Da 165 até 168. Tá bom. Até a próxima, professor. Bom, então é isso, né? Até mais, meus queridos. Até.